A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Vamos à palavra de Deus. Há um versículo muito extraordinário falando a respeito da vida de José do Egito, quando exatamente ele passava pelas coisas mais difíceis, pelas circunstâncias mais adversas, quando parece que as coisas pioraram, ficaram ainda pior. A Bíblia, porém, diz claramente que o Senhor estava com José. Vamos meditar nisso. Gênesis 39 diz assim: O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça diante dos olhos do carcereiro mor. Até aqui. Vamos meditar nesse texto. A gente precisa entender aonde estava José nesse momento. José estava preso no cárcere, e pior ainda, injustamente. Ele não era culpado, ele foi preso injustamente. Então quer dizer, José estava no pior lugar, no fundo do poço, as coisas só pioraram, as coisas para ele foram piorando e se agravando cada vez mais. E agora ele estava sendo levado para o seu pior estágio certamente de humilhação, de dificuldade, um tempo muito difícil para ele agora. Então ele estava preso injustamente. É nesse momento que a Bíblia diz com muita clareza que o Senhor estava com José. Quer dizer, a presença do Senhor, a pessoa do Senhor estava com José, apesar de todas as adversidades que ele passava. A Bíblia diz também que o Senhor fez duas coisas a José, mesmo no tempo mais difícil que ele passava, no tempo da sua prisão injustamente. Deus estendeu sobre José a sua benignidade ou a sua bondade. Quer dizer que toda a bondade de Deus, amor, bondade, benignidade, Deus derramou, Deus colocou, estendeu sobre José. Por isso que José foi abençoado. Por isso que as coisas que ele fazia, ele prosperava. Não é porque José tinha mérito, mas porque a graça de Deus, a bondade de Deus estava sobre a vida dele. A bondade de Deus estava sobre a vida dele. E o que mais a Bíblia diz? Que Deus deu-lhe graça diante de uma autoridade ali, que era o carcereiro mor, ou o carcereiro-chefe, o chefe da prisão, aquele que comandava aquele lugar. Então quer dizer que Deus concedeu graça, favor, para que José aparecesse aprovado diante daquele carcereiro, para que a vida, a pessoa e a presença de José fosse agradável diante daquele carcereiro. Tanto que aquele carcereiro também delegou nível de autoridade, grande nível de autoridade a José, né? Porque teve comunhão, porque teve intimidade, comunhão com José. Isso tudo vinha de Deus. E por que nós precisamos meditar nisso? Porque quando a gente está passando um tempo difícil, a gente normalmente é só murmurador, e não é isso que Deus deseja. Deus não deseja que a gente seja murmurador. É a gente entender que mesmo no tempo mais difícil, se nós vivemos uma vida aprovada diante de Deus, se o que nós fazemos em secreto, se o que nós fazemos publicamente, se a maneira que portamos, a maneira que está o nosso coração, se tudo isso é aprovado diante de Deus, então a presença dele está conosco. E isso nos basta, isso é suficiente. Ainda que seja para viver tempos de prisão, tempos de cárcere, ou seja, tempo de limitações, tempo de restrição, onde o Senhor nos bloqueia, nos prende, né, nos coloca obstáculo, nos humilha, nos abate, nos oprime. E mesmo que tudo isso aconteça, a presença dele é o que nós temos de mais importante. E é isso que José tinha, era isso que José contava, e por isso que Deus fez coisas tão grandes por meio da vida de José do Egito, porque a presença do Senhor era com ele. Independente se era um tempo de bonança, um tempo de facilidade, um tempo de bênção, um tempo de prosperidade, um tempo de honra, ou se era um tempo de amargura, dificuldade e opressão. Que essa palavra possa trabalhar no seu coração e que você possa buscar ser grato a Deus em qualquer tempo que você esteja vivendo e entender que a graça dele, a presença dele é o que a gente tem de mais importante e é o que nós mais devemos valorizar. Amém? A graça e a paz do Senhor. Se esse vídeo te edificou, também compartilhe. Até o próximo vídeo.